Olá, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso 26º dia de projeto 30 dias de reconexão. Estamos aqui na reta final, na última semana, mas ainda temos muita coisa boa por aqui e eu espero que hoje seja um dia também para transformar sua vida, para trazer ali ensinamentos que você possa olhar para a sua vida hoje e trazer pequenas ações que vão com certeza melhorar o seu dia a dia, a sua forma de enxergar os desafios que aparecem para você e até mesmo para você fortalecer cada vez mais a sua fé, que esse também é um dos objetivos aqui do nosso projeto. Então, seja muito bem-vinda. O nosso tema de hoje é quando o desânimo bater. E aí, como que lida com isso? Nós, mulheres que muitas vezes temos essa carga, né, que a gente mesmo muitas vezes se coloca nessa posição de sobrecarga, de estar querendo dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. E claro que vamos ter aqueles momentos de desânimo, de que você olha para situações e você parece que seus esforços não estão valendo de nada, e isso acaba fazendo com que você desanime. E aí, hoje eu quero falar sobre isso à luz da palavra de Deus. O que é que a gente pode fazer diante de uma situação dessa? E, claro, também trazer ações, não necessariamente ações que vão interferir diretamente no seu espírito, mas o lado emocional, que é algo também fundamental nesse processo. E combinando essas duas áreas, o espiritual e o emocional, eu tenho certeza que você vai ter excelentes resultados. Então, minha deusa, hoje o nosso estudo base aqui, o nosso texto base para estudo é Isaías 40, os versículos de 29 a 31. O que é que a palavra de Deus diz a respeito disso? Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Esse é uma lembrança, uma importante informação de que a gente que busca estar andando debaixo da palavra de Deus e buscando buscar nossas forças aqui nesse livro que é o verdadeiro manual de vida, quando a gente busca fazer isso, certamente você vai saber lidar muito melhor com o seu desânimo, porque você vai se lembrar que Deus renova suas forças. Mas é claro que, e aqui também até já separei, isso não significa dizer que você não vai fazer sua parte, eu vou cruzar os braços, eu até comentei isso ontem um pouco. Não é porque eu vou esperar no Senhor que eu vou cruzar os braços e Deus é que vai prover. Não é assim. Deus trabalha em conjunto, em comparação com a gente muitas vezes. Então, a gente precisa fazer a nossa parte e esperar no Senhor. Que aí significa o quê? Mesmo que eu não esteja vendo o resultado daquele esforço que eu estou fazendo, mesmo que eu não esteja tendo todos os recursos naquele exato momento, mas a cada passo que você dá, Deus vai prover dos recursos. Então, muitas vezes o desânimo bate porque você fica olhando muito lá na frente. Você olha para o tanto do caminho que você precisa percorrer, você olha lá na frente e você fala, meu Deus, quanta coisa que eu preciso fazer para chegar lá, e aí fica realmente desanimado. Mas se você olha para o presente, se você foca no momento presente, nos recursos que você tem hoje, para você executar suas tarefas naquela direção, você com fé em Deus, né, com a sua fé inabalável, você vai dando os seus passos com o que você tem. E aí Deus vai provendo. E você já pode ter experimentado diversas vezes isso na sua vida. Quando você teve momentos de fé, que você foi lá, deu um passo no escuro, né? E mesmo assim você foi amparada. A estrada apareceu depois que você colocou o pé. Então, muitas vezes, esse é o chamado de Deus para nós, que tem muitas mulheres que ficam buscando ter tudo bem definido para poder tomar uma decisão. E esse é o grande erro, porque se a gente espera ter todos os recursos ali pronto para que eu possa, assim, agir, isso significa que eu não tenho fé. Porque se eu preciso ver para crer,
significa que eu não tenho fé, porque o conceito de fé é justamente esse. É você acreditar sem duvidar, mesmo que você não tenha visto. Então, felizes aqueles que não viram, mas creram. Então, é muito importante a gente ter a palavra, o conhecimento da palavra, para a gente se apegar nesses momentos. Então, quando a gente pensa assim, poxa, eu não sei exatamente como que vai acontecer, mas eu tenho uma clareza de que Deus vai me amparar, independentemente das circunstâncias, que todas as coisas cooperam para o meu bem e tudo mais, então isso vai me fortalecendo. E naquele momento de desânimo, eu não vou ficar olhando para a circunstância que está me gerando aquilo. Vou ficar ali, realmente não tenho o que fazer, agora é isso, essa é a minha situação, eu vou ficar focando nisso. Que benefício eu vou ter? Eu vou ter desenvolver ansiedade, vai me desenvolver ali uma série de pensamentos negativos que vai, consequentemente, gerar sentimentos negativos, que vai gerar sensações no corpo negativas e vai me fazer me comportar de uma forma negativa. Ou seja, é uma série do terror que você está escolhendo para a sua vida. Mas você pode, a partir do momento que você identifica algo que fugiu um pouco do seu controle, algo que aconteceu que não foi do seu agrado, mas você não vai ficar olhando para esse acontecimento, você vai olhar para a promessa de Deus. E aqui, de novo, que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Então, quando a gente entende isso, que a gente se apropria disso, a gente não vai ficar deixando muito tempo esse desânimo perdurar. Como eu disse, ele aparecer vai ser inevitável, porque somos seres humanos, somos falhos. Então, a gente vai ter oscilações emocionais que vão fazer com que a gente tenha desânimo. A questão é, o que é que eu vou fazer com isso diante do meu entendimento da palavra de Deus, diante do entendimento das promessas de Deus para a minha vida? Entendeu? Então, esse é o grande diferencial de nós que acreditamos em Jesus, no sacrifício de Jesus e no que Deus fez por nós diante desse envio de Jesus Cristo para nos salvar. Então, se você entende isso, você se apropria dessa verdade, você vai se alimentar do que realmente é necessário para você sair dessa circunstância. E não você ficar ali alimentando aquilo que não vai trazer nenhum benefício para a sua vida. Então, como que eu posso olhar o desânimo nos aspectos espiritual e emocional? Primeiro, eu coloquei até aqui para não esquecer, porque quando a gente pensa em desânimo, parece até que é falta de fé, que a gente não acredita mais em Deus. E eu preciso te falar que não é pecado você se sentir desanimada, porque é aquilo que eu disse, esse desânimo tem a ver com as oscilações das nossas emoções. E isso é completamente natural do ser humano. E a gente pode ver até na história da Bíblia, profetas que se sentiram desanimados, Elias lá em 1 Reis 19, tem o caso de desânimo ali durante a sua caminhada, e isso vai acontecer comigo, com você, com todo mundo. A questão é, o que é que eu vou fazer com isso, sabendo que eu tenho Deus comigo em todos os momentos? Essa é a diferença, é a forma como você encara os desafios. E do ponto de vista emocional, muitas vezes o que ocasiona esse desânimo é excesso de exigência. Você é aquela mulher que se exige muito, que você quer conquistar 1000 coisas. Tem aquela ideia, né, de que até os 30 anos você tem que ter sua casa, tem que ter seu marido, tem que ter tanta coisa resolvida. E quando você chega nos 30, que você vê que muitas delas ainda não aconteceram, aí você desanima, a vida é assim mesmo, não tem mais o que ser feito, parecendo que acabou a vida para você. E é isso que faz com que você desanime, porque você está colocando um excesso. Eu tirei aqui, deixa eu ver, acho que agora voltou, né? O sinal tá, mas a realidade não, agora voltou aqui. Mas voltou porque eu tirei. E assim vai continuar, vamos embora. Vamos embora. Então, esse excesso de exigência faz com que você coloque de novo o seu olhar para onde não deve.
E é aquilo que eu disse, você ficar se cobrando um monte de coisas que é praticamente impossível de você alcançar. Você vai fazer sua agenda do dia, você coloca 50 milhões de atividades e claro que você não vai conseguir cumprir. Aí chega no final do dia, você fica desanimada. Mas não é porque você estava improdutiva ou que você não é boa o suficiente. A questão é que o dia ele tem uma limitação de quantidade de horas. Então, não dá para você querer abraçar o mundo em um dia. E muitas mulheres acabam caindo nessa cilada de querer ficar se cobrando excessivamente resultados na vida de coisas que precisam de tempo maior. Então, esse excesso de exigência precisa ser revisto, porque a gente precisa confiar de que a gente está evoluindo e confiar e estar fazendo realmente isso. Todos os dias eu estou dando um passo na direção do que eu quero? É uma pergunta muito importante para você se fazer. Porque tem muita mulher que anda desanimada, nada acontece para mim e tal. Aí, sim, vamos olhar essa rotina. O que é que você está fazendo todos os dias para você alcançar esse objetivo? Aí quando a gente vai olhar, não está fazendo nada. Não tem uma atividade dentro das 24 horas que vão fazer essa mulher ficar mais perto daquele objetivo que ela quer alcançar. E aí fica simplesmente impossível. É claro que você vai ficar desanimada, porque você quer A, mas você está fazendo B. Então você não está olhando naquela direção. Então, o que a gente precisa olhar nessa questão aqui do excesso de exigência, na verdade eu estou fazendo o mínimo, pelo menos, na direção daquilo, porque tem gente que está desanimada sem estar fazendo o mínimo, não está nem fazendo o mínimo que está nas mãos dela, ela não está fazendo. E ainda assim fica desanimada. Então, cuidado muito com isso, porque, inclusive, o desânimo ele pode ser também influência espiritual, tá? Dependendo se você tem brecha aberta na sua vida, você pode receber influências de espíritos malignos para te deixar desanimada, sem vontade de viver, sem vontade de correr atrás dos seus sonhos. É assim que o inimigo age. Então você também precisa ter cuidado para ver se a forma que você está vivendo, as suas escolhas no seu dia a dia, estão alinhados com o que Deus espera para você ou não. Porque se você está descumprindo qualquer lei espiritual, pode ter certeza que você tem abertura na sua vida espiritual para que espíritos malignos interfiram e ele vem para roubar, matar e destruir. Então lembre-se, se você está muito tempo, porque uma coisa é você acordar um dia ou outro desanimado, agora se você está em constante desânimo, sem vontade de viver, olhando para a sua vida sem ver sentido, por muitos dias consecutivos, saiba que pode ser sim influência do inimigo se você tem brecha aberta, tá? Uma outra coisa também é falta de acolhimento de si mesma. Tem muitas mulheres que ficam desanimadas porque elas não se acolhem. Você está ali com um monte de tarefa para você fazer, você às vezes está sozinha, sem apoio para você fazer aquilo, e você não deu conta e você fica ainda se sentindo culpada, quando na verdade você deveria se acolher, quando você deveria olhar para a circunstância ali e entender que naquele momento não foi possível fazer. E a mesma coisa é dependendo das fases. Isso eu falo muito, até mesmo com a questão das mulheres, todas nós somos cíclicas. Então temos as fases que a gente vai estar com criatividade, com energia, com mais força no nosso corpo para a gente executar nossas atividades, mas vão ter períodos, principalmente o período ali menstrual, é um período onde a gente fica mais introspectiva, onde a gente fica mais quieta, e esse período é um momento que às vezes bate esse aparente desânimo, mas na verdade é porque você precisa respeitar o seu corpo, se acolher nessa fase. Então, muitas mulheres querem ficar se comparando com homens. Os homens, eles não são cíclicos, não tem essa característica que é tão importante na nossa vida. Porque isso faz com que a gente tenha essas alterações de humor muito maior, a questão dos hormônios e tudo isso. Então, se você não se acolhe, se você não se respeita, isso também vai gerar um prejuízo desnecessário na sua vida. Só porque você não está respeitando quem você é. Lembra quando eu falei aqui que o principal objetivo desse projeto é fazer com que a gente se reconecte com a nossa essência? A nossa essência feminina nos pede essa compreensão do ciclo, que somos cíclicas.
Então, você também tem que olhar que, às vezes, esse desânimo pode ser porque você está entrando ali na fase menstrual, você está entrando na fase ali de introspecção, e você precisa se acolher, respeitar, fica mais quietinha, fica mais... Agora não que eu estou grávida, mas quando eu não estava, o que é que eu fazia? Eu ficava mais off aqui mesmo, até para eu responder alguma coisa, colocava a resposta escrita para não aparecer. Eu me respeito, isso é se acolher. Agora você ficar usando como desculpa para você não correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, aí é que está errado. Aí é que está errado, porque a todo momento a gente vai ter distrações. E isso daí não é o objetivo. Se você tem algo claro que você quer alcançar, você precisa, como eu falei, estar andando nessa direção. Não é fazer um dia e passar um mês sem fazer mais nada sobre aquilo. E uma outra coisa também que faz com que bata o desânimo é a repressão emocional. Muitas mulheres reprimem suas emoções, elas não encaram. É o que eu falo aqui. Muitas mulheres chegam, passam o dia todo trabalhando, aí chega em casa, vai para casa, aí liga o som no carro, ou então no fone de ouvido, se você usa o transporte, e aí você vai, chega em casa, coloca uma música, coloca um vídeo, coloca isso. Você não se permite ficar em silêncio para entender quais são as emoções, os acontecimentos do dia me despertaram quais emoções. E você dar nomes, você entender o que está acontecendo na sua vida emocional. Tem muitas mulheres que fogem disso, tá o tempo todo se atarefando com coisas, muitas vezes coisas que não vão levar para lugar nenhum, mas só porque ela não consegue ficar sozinha com ela mesma. Então, essa repressão emocional também faz com que você fique desanimado, porque nós mulheres temos que ter essa conexão com as nossas emoções para que a gente se sinta realizada. E aí você olha para a sua vida, você se vê assim, totalmente desconectada, com sensação de vazio, aí você vai se sentir desanimada. A questão é, por que eu não estou querendo olhar para as minhas emoções? Por que eu não estou buscando o autoconhecimento? Por que eu não estou buscando um apoio, uma ajuda mesmo terapêutica para me fazer passar por esse processo de uma forma mais saudável? Você às vezes fica aí insistindo em fazer as coisas sozinha, de querer lidar com sua vida emocional sozinha, sem você ter os recursos, sem você ter as ferramentas corretas. E isso faz com que você não tenha o resultado que você espera. Muitas vezes a pessoa olha para o autoconhecimento como uma coisa supérflua, se der um dia eu faço. Mas o autoconhecimento é fundamental para você viver uma vida plena. Você só vai saber se você vai, como que você se sente realizado quando você olhar para dentro. Porque uma coisa que me realiza, provavelmente não vai ser a mesma coisa que te realiza. Mas você fica aí olhando, se comparando nas redes sociais e você acha que a conquista de uma pessoa vai trazer também realização na sua vida e muitas vezes não vai. Mas para você saber disso, você tem que olhar para dentro. E aí tem muitas mulheres que não querem, não estão dispostas a passar por esse processo. Então o autoconhecimento é fundamental, inclusive para você identificar a raiz desse desânimo. Porque o desânimo, ele é só uma consequência, mas a raiz está bem mais profunda. Está bem mais profunda. E aí você precisa parar e olhar para você, cuidar. Eu, como terapeuta e mentora, vejo muito isso. As mulheres relutam para buscar, e as mulheres até mesmo que já fizeram o programa de mentoria comigo, quando eu vou conversar, são pessoas que já estão me acompanhando há anos aqui no Instagram para poder dar esse passo, porque a gente fica assim, não, depois eu faço. Aí você vai andando, vai vendo a sua vida passar e as coisas não acontecem e você, não, mas vamos tentar. Aí quando vê que não chegou naquele objetivo, aí vou buscar então ajuda. Mas eu te digo, não perca seu tempo, já busca uma ajuda, porque quanto mais rápido você estiver no seu caminho, mais rápido você vai alcançar sua realização pessoal. E é possível você viver aqui na Terra realizada, com abundância, com prosperidade em todas as áreas na sua vida. Então, é só a questão de você escolher, de você ter essa consciência expandida de que existe um caminho para você sair dessa situação de desânimo, de falta de perspectiva de vida, com sensação de vazio. Tudo isso tem solução. E é no autocuidado no autocuidado também, mas no autoconhecimento que vai fazer isso. Porque eu vou ter que parar, olhar para dentro, entender de onde vêm minhas emoções, olhar para a minha infância, entender
quais foram as minhas interpretações das relações dos meus pais, das pessoas que cuidaram de mim. Tudo isso está influenciando ainda hoje em quem você é. Então não banalize, procure ajuda e principalmente profissionais que olham para a sua infância. Por isso que eu falo que é impossível eu fazer um trabalho terapêutico sem olhar para a infância, sem olhar para a história da pessoa. Ah, Carla, mas o passado ficou para trás. Não ficou não, filha. O passado está muito presente aí na sua vida, nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, e você nem sabe, porque você já está tão no automático em pensar aquelas coisas que você acha que você está pensando por você. Mas às vezes é a vozinha da sua mãe, do seu pai, do seu tio, da sua prima, lá da sua infância, que ainda hoje você com 30, 40, 50 anos ainda está ouvindo. Então a gente precisa sim olhar, mudar essa interpretação do que você viu e você se libertar verdadeiramente. Para aí sim você viver a vida que você merece, que você veio aqui para viver. E aí eu coloquei, já falei sobre isso, né? Como a gente pode superar o desânimo. Primeiro, esperar no Senhor, como eu disse, mas não esperar de braço cruzado, fazendo a nossa parte, mas confiando que Deus está nos amparando. Alimentar a nossa alma da verdade, né? Que é a palavra de Deus, que são as promessas de Deus, e não das circunstâncias. Eu olhar para as circunstâncias e ficar, realmente, minha vida está um caos, minha vida não tem sentido, porque está tudo aqui ruim. Você fica olhando para as circunstâncias. Você tem que levantar a cabeça e olhar para quem cuida da gente 24 horas por dia. Aí, minha filha, você não vai ter nada, nenhuma circunstância que vai te abater. É muito importante você tirar seus olhos ali e elevar os seus olhos para aquilo que é verdadeiro, aquilo que é, desde o princípio, o nosso amparo, que muitas vezes a gente não deu importância ou não conhecia. E aprender a descansar. Quando você estiver desanimada, ou até mesmo sem esperança para a sua vida, descanse. Às vezes aquela vontade de desistir é só cansaço mesmo, então você para ali, você descansa, no outro dia você já está ali com gás de novo para você viver os seus sonhos. Mas não tenha medo, não se sinta culpada porque você está descansando, porque isso é muito importante para nós. E principalmente, como eu falei aqui, se você estiver naquele período menstrual, onde você está numa fase com a energia mais baixa, mais introspectiva, nessa fase requer um descanso ainda maior. Então, quando você estiver diante desse período, se acolha, se respeite e se cuide. Que isso vai te dar essa força também, de você entender que você está cuidando de você, que você está dando aquilo que você precisa. Porque muitas vezes a gente quer atender as necessidades de todo mundo, mas você nem está parando para olhar quais são as suas verdadeiras necessidades e você buscar suprir. Certo? Então, quais são as ações práticas que eu posso fazer para poder identificar e acabar com o desânimo na minha vida? Já para a gente ir aqui na nossa reta final. O primeiro deles é identificar os gatilhos. O que é que está me gerando esse desânimo? Qual é a situação ou as situações que me geram isso? Quais são as pessoas que me batem o desânimo? Quais são as conversas? Quais são os contextos que me fazem me sentir desanimada? É muito importante você identificar isso, porque a gente tem que exterminar isso da nossa vida. Às vezes tem uma amizade que você, toda vez que você conversa com essa pessoa, você fica para baixo, você fica desacreditada de si, você não confia no seu valor. Essa pessoa tem que sair da sua vida. Ah, Carla, mas é minha amiga que de anos, eu nem sei como é minha vida sem ela. Você consegue. Você consegue, você nasceu sozinha, você dá conta de viver sozinha, principalmente longe de uma pessoa que só te faz mal, que só te faz se sentir para baixo. Olhe, preste atenção quais são as situações. A toda vez que acontece tal situação aqui, eu me sinto assim. Então, evite essa situação. Procure estar em outro ambiente, procure novos recursos para você lidar, mas não fique se acostumando com a coisa que acontece com frequência, as mesmas situações, e você está permanecendo naquele lugar. Então, é muito importante que você identifique todos esses gatilhos, inclusive esse gatilho ele pode até não ser nada externo, e sim alguma cobrança interna, como eu falei aqui mais cedo, excesso de cobrança, de que você deveria estar alcançando XYZ a essa altura da sua vida e você ainda não conquistou, e por isso você está desanimada.
Tire seu olhar para isso, porque você ficar olhando para o passado vai resolver o quê? Você tem como voltar no tempo e fazer diferente? Não. Você tem o agora e daqui para frente. Então eu tenho que olhar para o que eu tenho hoje e o que é que eu posso fazer de diferente. Então, se você começa a ficar nesse ciclo de pensamento, pensando no passado, tira isso, quebra isso. E aí, o segundo ponto é você ter uma resposta pronta. O que é que você já pode fazer? Toda vez que eu sentir isso, eu faço aquilo. Isso é algo muito importante na terapia. É um exercício muito poderoso quando você já tem as estratégias definidas. Toda vez que eu pensar em tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Você quebra o padrão. O importante é você quebrar o padrão. Às vezes você vai sair dali, daquela situação, vai lá, vai no banheiro, sai daquele ambiente, vai dar uma volta, toma um ar na cara. Isso daí já é suficiente para você quebrar aquele padrão e você tirar aquele pensamento, tirar aquela sensação no seu corpo. Então a gente precisa ter esses mecanismos. E olhando aqui para o lado do todo o contexto do nosso estudo, né, olhando para a palavra de Deus e tudo mais, o que a gente pode fazer? A gente pode também buscar orar, entregar a Deus, a gente pode ouvir louvores. Louvores também edificam muito, traz muito ali a confiança, a esperança, a fé. E isso nos fortalece no momento de desânimo. É também uma estratégia interessante de você fazer. Tá vendo que você está desanimado? Coloca um louvor alto aí, vai cantar, vai adorar o Senhor. Que eu tenho certeza que o seu estado emocional vai mudar completamente em poucos minutos. E também, eu já falei isso, né, para você fazer pausas, para você descansar sem culpa, sem medo, porque você merece. E continue fazendo algo na direção daquele sonho que você deseja realizar. Tá bom, deusas? Então, para as deusas que estão assistindo aqui pelo YouTube, como a gente sempre tem esse combinado de colocar aqui nos comentários a frase do dia, a frase de hoje é: Deus não me exige força o tempo todo. Ele quer ser minha força. Então, de novo, Deus não me exige força o tempo todo. Ele quer ser a minha força. Então, entrega ao Senhor aquilo que não está no seu controle, aquilo que você não tem como agir naquela direção, mas aquilo que você possa fazer, faça. A sua parte você faz, porque Deus ele não faz a nossa parte não, viu? Então a gente precisa ir lá e fazer a nossa. Mas eu tenho certeza que se você praticar tudo isso que foi dito hoje, eu te garanto que a sua vida vai mudar completamente, o seu estado emocional, a sua consciência vai mudar muito. Então, se você chegou aqui no final, você não conseguiu assistir essa live no início, ou pegou ali no meio, eu recomendo que você vá no meu canal do YouTube, logo mais também essa live vai subir lá, para você assistir não só essa, mas todas as aulas da série. Já tivemos 25, hoje é a 26ª e você pode assistir todas elas lá no meu canal do YouTube. Então eu te espero lá. E amanhã temos também o nosso encontro aqui às 6h30 da manhã. Então, se você puder estar aqui esse horário, tudo bem. Se não, você acompanha lá pelo YouTube. Então, hoje, que hoje seja um dia assim maravilhoso, cheio de ânimo, de energia para você correr atrás dos seus sonhos e você alcançar tudo aquilo que você deseja, tá bom, minha deusa? Um beijo, fica com Deus e até amanhã.